Acionista social, membro do movimento Pop Rua, membro da Comissão dos Direitos Humanos e membro da Comissão do Direito do Terceiro Setor da UAB Osasco, título de cidadã osasquense, mulher de destaque pela Câmara Municipal, assessora de imprensa do Osasco Plaza Shopping. Sabrina Esteves, tudo bem, querida? Tudo bem, bom dia ou boa tarde, como queiram. Feliz em estar aqui de novo. E feliz em conhecê-la pelo mini currículo ali. Eu já vi que o programa vai render de uma forma muito boa. Feliz em estar aqui. Ela está hoje aqui presencial participando, mas ela sempre está acompanhando pelo YouTube. O pessoal que acompanha já deve ter ouvido falar Nancy Nasser, que eu sempre cito o nome dela. Nancy, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Ana Lu. Agradeço mais uma vez o convite da rádio, dos amigos da equipe, da família Rossi, muito carinhosa sempre comigo. Doutora, é muito prazer em conhecê-la também, não a conhecia, apesar de fazer parte da OAB, mas não a conhecia. E estamos aqui. Eu gostaria só de fazer um parêntese, se você me permitir. Você estava falando agora há pouco do Osasco Plaza Shopping, e eu gostaria só de enfatizar que o sistema de segurança lá é nota 1000. Então, as pessoas que estiverem visitando o Osasco Plaza Shopping, forem lá participar, voltou os bailes todo último domingo do mês, baile Nostalgia com Renato Galhardo. Legal. Ele estreou agora no último domingo de junho. Foram mais de 300 pessoas participando. Foi fantástico, Ana Lu. Olha só. E o sistema de segurança, a equipe de segurança do shopping, a equipe da médica deles lá, com plantonista, médico, ambulância. Então, realmente, podem ir sossegados para o Osasco Plaza Shopping, que com certeza vocês não vão se arrepender, né? Eu fiquei muito feliz quando reabriu. A gente sabe, né, que passou por problemas, mas que foram corrigidos. Sim. E a qualidade, assim, as lojas, os preços, eu falo que tem para todo gosto e todo bolso, né? Com certeza. A praça de alimentação é muito completa. E, assim, é aquilo que a gente fala, né? As promoções do Osasco, eu pouco vejo, eu vejo muito de carro, mas, assim, já foram 2 anos seguidos apartamento, né? Sorteando apartamento. Agora tá com um automóvel 0 km, sempre tem os 10 vales compras, né, no valor de R$1.000. Então, e eu sempre comentei do Osasco Plaza, eles têm, diferente de muitas empresas que aqui estão, eles têm um vínculo com a cidade de fato. Verdade, né? Eles verdade. fazem eventos ou em parceria com a prefeitura, ou em parceria com alguma outra empresa da cidade. Ações sociais são sempre cedidos os espaços. Até dia 30, né, recebendo, tinha um posto de vacinação ali. E, então, é muito difícil. Tem outros shoppings aqui, por exemplo, eu acho bacana que essa parceria com a Nova Difusora, quantas empresas aqui na cidade nem olham para a imprensa local? Pois é. Verdade. Não é? Verdade. Então, assim, eu admiro muito, gosto muito do Davi, gosto muito do shopping, de vocês, sempre com muito respeito. Nunca fecharam os olhos, né, sobre a responsabilidade, sempre, vamos dizer, dá a cara a tapa, olha, tá aqui. Verdade. Então, Verdade. estão de parabéns. E vamos continuar essa parceria. O Osasco Plaza, eu acredito que seja o único shopping de toda a região oeste, não só de Osasco, que é comprometido com as ações sociais da cidade. Olha só. Eles cedem espaço para a OAB, para fazer a Semana do Idoso, que é agora em agosto. Eles cedem espaço para as ações da promoção social. A Ana Paula Rossi, a nossa vereadora, está sempre participando comigo lá. Tudo que existe de ação social, o Osasco Plaza Shopping, ele está de portas abertas e ele abraça. O Davi, ele é uma pessoa muito humana. E ele abraça a causa e ele cede o espaço, ele deixa à disposição para que as entidades possam chegar na população, Sim. né? Então, não é porque eu sou assessora de imprensa, é que o Plaza é um shopping diferenciado. Sim. E é o mais tradicional da cidade, o mais antigo, né? Ou quase o mais antigo, porque veio o Primitiva Avianco primeiro, mas que é um shopping muito pequeno, né? É mais um shopping corporativo, né? Sim, mas verdade. o Osasco Plaza, ele é um shopping tradicional ali no Calçadão. Nós temos, eu acredito que seja o maior complexo
comercial de toda a América Latina. Olha só. Nós perdemos para 25 de março por causa de divulgação, por causa da mídia fazer muita divulgação em cima da 25 de março. Porque, na realidade, lá eles têm em torno de umas 300 lojas oficiais, e nós aqui no complexo do Osasco Plaza, nós temos mais de 1.700 lojas. Então, a compatibilidade realmente é muito, muito diversificada. Sim. Você sabe que você falou isso e veio uma coisa na minha cabeça. Na verdade, 2 pontos eu queria enfatizar. Realmente, a gente não vê os outros shoppings da cidade fazendo qualquer tipo de campanha. Para não falar que eu nunca vi nada, na época do Covid, eu vi algumas semanas, 2, 3 semanas de vacinação no Super Shopping. Mas também foi algo que não durou muito tempo e era algo com um horário extremamente limitado. E quem precisava tomar e trabalhava o dia inteiro não podia, porque era exatamente no horário de trabalho. Então, enfim, né? E eu não vejo isso nos outros shoppings. E em relação a essa questão das mídias sociais, eu sou muito de rede social, né? E eu vi durante um tempo muita coisa, um volume muito grande de anúncios, de propagandas em relação às lojas da 25 de março. Mas um volume muito grande mesmo. E eu achei engraçado porque não era algo que eu havia falado, não era algo que eu havia pesquisado, é algo que está sendo disparado. Algo assim. São empresas terceirizadas que são pagas para fazer esse tipo de trabalho. Pois é. E de umas 2 semanas para cá, eu tenho visto que esse volume está começando a vir para Osasco. E às vezes eu olho e falo, olha, eu conheço essa loja, olha, eu sei onde é isso, olha, eu sei onde é aquilo. E eu tenho achado muito bacana, porque embora eu não seja osasquense, eu acho que eu tinha que ganhar um título de osasquense. Mas, brincadeiras à parte, eu tô em Osasco há quase 15 anos. E eu aprendi a gostar, a respeitar, e Osasco me deu muita coisa boa. Então, quando eu vejo alguma coisa de Osasco, eu fico muito feliz, porque, olha, é a minha cidade, tá aparecendo ali aquela loja. Sim. E eu vi que tem aparecido lojas maiores e lojas pequenininhas. Sim. E isso é muito bacana, porque não é só a 25 de março. Calçadão de Osasco, nossa, você encontra de tudo. Que você quiser, você encontra ali. É verdade. Eu fiquei bem feliz com esse volume, é muito bacana. E realmente, eu acho que talvez só tenha perdido mesmo, como a senhora falou, por conta da propaganda, né? Sim. Mas agora eu acredito que vai mudar, porque a propaganda de Osasco tem vindo com bastante força. Osasco é a segunda no PIB do estadual e 6ª ou 7ª no país. Sim. E é uma cidade muito promissora, é uma cidade que está em progresso, assim, ascensão, né? Sim. Muito grande. E tem muita coisa boa vindo para a nossa cidade. Aí eu amo Osasco de paixão. Eu sou paulistana da Gema, mas eu amo Osasco de paixão. Quando eu vou para São Paulo, eu sinto falta da minha cidade aqui. Eu sou. Ela é. Hospital das Damas, que agora mudou, né? Não me lembro o nome. Nossa Senhora de Fátima agora. Nossa Senhora de Fátima. Muito bom. Já puxamos a sardinha para o nosso lado aqui de Osasco. E vamos começar com os temas, né? Tem temas aqui que dão bastante assunto. Vamos ao primeiro. Mais Médicos vai enviar 29 profissionais para Osasco. Valmir Pracidelli, do PT, secretário especial de Assuntos Parlamentares do Governo Federal, esteve na Câmara de Osasco na quinta-feira, dia 29, durante sessão ordinária. Na tribuna, ele falou sobre as relações entre a cidade de Osasco e o governo federal e anunciou que o programa Mais Médicos enviará para a cidade inicialmente 29 médicos para atender a população nas unidades básicas de saúde, as UBSs. O governo federal está à disposição da cidade de Osasco. Nossa cidade é muito importante para a região. Há recursos e programas importantes que estão sendo retomados e que são fundamentais para atender os mais vulneráveis, como o restabelecimento do Mais Médicos, Minha Casa Minha Vida, PAC, merenda escolar, entre outros, comentou Pracidelli. Todos nós temos um objetivo comum, que é atender as populações mais vulneráveis e fazer com que o país cresça, ressaltou Pracidelli, que também se encontrou com o prefeito Rogério Lins, do Podemos. Valmir Pracidelli já foi vereador, deputado federal e vice-prefeito de Osasco. Matéria do Diário da Região.
Vou começar pela Sabrina, que vai polemizar, que eu tenho certeza disso, doutora Será? Sabrina. Eu tenho para mim que, ponto número 1, essa quantidade de médicos não vai refrescar. 29 médicos não vai refrescar o problema da cidade. Eu estava conversando ontem com meu esposo, eu falei assim, o Rogério está fazendo um trabalho bacana e está preparando a cama dele, né? Ou de uma outra pessoa. Ou de uma outra pessoa. Mas eu acho que ele vai criar asas para outros lugares. Pelo menos é o meu pensamento. E o Eduardo ainda falou, mas na saúde ele está pecando. Eu falei, realmente, na saúde ele está pecando. Às vezes você passa em frente a uma UPA, principalmente essa que tem aqui no centro de Osasco. É muito triste ver a quantidade de gente que está na porta da UPA, não é nem dentro, é na porta da UPA, esperando atendimento. Às vezes você vê pessoa que machucou o braço, está com o braço enfaixado, um pano às vezes até meio sujo, todo ensanguentado e esperando atendimento. 29 médicos pode ajudar de alguma forma? Pode ajudar de alguma forma, mas eu acho que ainda é muito pouco. Aí a gente pensa nessa questão de retomar alguns programas, né? Tem programa que, sinceramente, eu sou contra a continuação ou a retomada. Eu vou pegar o mais polêmico de todos, o Bolsa Família. Se você me comprova que você não pode trabalhar, ok, eu vou te dar o Bolsa Família e você não precisa me provar mais nada. Agora, eu te dou vaga na creche para o seu filho, eu te dou um curso gratuito e te encaminho para o mercado de trabalho, para mim vale muito mais do que o Bolsa Família. Com certeza. Porque se eu ganho, eu não sei quanto é o Bolsa Família, vou chutar aqui hipoteticamente. Tá em 600? Oi? Tá em R$600, que foi o que era O que o Bolsonaro o que o Bolsonaro deu e tinha que dado, o governo Lula e eu acho que assumiu. o Lula acrescentou qualquer coisa com o número de filhos, mais tantos pelo número de filhos. Cada filho tem uma participação. Me preocupa. Eu tenho uma cliente que tem 12 filhos. Você já falou Então, Mas faz as contas. Se então, você, quanto vamos que hipoteticamente, ela ganha? R$100 por... Eu R$100 acho que é por... 150, É um se pouco não me mais. engano. Mas R$100 só para simplificar. São Olha, 12 filhos. São 12 filhos. São R$1.200 reais, Se no for- mínimo, se for que está 100, recebendo limpinho, sem pagar imposto, Sem sem pagar nada. imposto, sem Fora nada. o restante, né? Isso é só Exatamente. dos filhos. Exatamente, só dos filhos. Exatamente. Mas eu já conheci, eu nem Eu acho sei. que são R$150, dá R$1.800 Então, para 12 Gente, é mais do que um salário mínimo. por isso que tem muita gente Né? que não Então, quer são trabalhar. 12 bocas para comer, mas São 12 assim, bocas para comer. Mas espera um pouquinho, aí Eu vem aquela vou- história, cadê o controle da natalidade? isso Como que é me que uma pessoa preocupa. consegue, como é que uma pessoa põe 12 filhos no mundo? E eu vou falar. Sem E condições. qual a infraestrutura? Eu vou falar Porque uma tem os coisa, R$1.800 reais. tem- Mas e a infraestrutura escolar? Não tem. A infraestrutura familiar, Não a tem. infraestrutura Não de tem. base de pai e mãe, Não porque tem. essas crianças, sabe Deus, se são do mesmo pai ou não, se é uma Essas família especificamente estruturada. são do mesmo pai, mas não é uma família estruturada. Só que qual que é a grande pegada nisso, né? Se você vê, você fica com dó. Aí o que você faz? Quer ajudar. Você vai no mercado, compra um arroz, um feijão, uma carne, não sei o quê. Se você vê, você fica com dó. Quando ela me contou, na época, eu tirei roupas da minha filha para dar para as filhas dela, porque eu fiquei com dó. Aí passou um tempo, ela veio, eu encontrei com ela na rua. Grávida. Ela falou assim, tô indo ali. Não, quando eu dei, ela tinha 10 filhos, não tinha 12 ainda. Eu tô indo ali no mercado, no açougue, rapidinho, tal, que não sei o quê, porque minha vizinha deixou pago carne pra mim. Aí eu fiquei pensando, perdão, meu Deus, mas é muito fácil botar filho no mundo, assim. Qual o estímulo que Se você tem para todo sair para mundo- trabalhar? Então, Pra que eu vou trabalhar? Eu tenho Não precisa? Bolsa Família,
ajuda Bolsa gás, aluguel, bolsa gás, bolsa... Existem 1 milhão de bolsas aí que eu vou atrás e eu consigo. E qual o estímulo que eu vou ter para trabalhar? Porque além de todas as bolsas, né, que eu consigo me inscrever e que eu naturalmente consigo ter, eu ainda tenho um monte de gente que me ajuda. Eu não preciso comprar roupa para os meus filhos, porque vem roupa em boas condições. As crianças, que culpa tem, né? E as crianças não têm culpa nenhuma. Só que as crianças, tadinhas, as crianças não têm base nenhuma de saber que se ela for estudar para ser alguém na vida, que ela tem uma profissão, se formar numa profissão, ela não tem essa base estrutural. A criança, essas crianças que você está falando, talvez não dessa família, mas de outras, elas ficam no programa, não sei se foi no seu programa ou do senhor, seu pai. Eu falei o outro dia, não dê esmolas no semáforo. Sim. Porque o que acontece? O lugar de criança é em casa, estudando e brincando, se preparando para o mundo. E ela tem que entender que não é pedindo esmola que a vida dela vai ser ótima, vai ser maravilhosa, porque ela acaba se fechando naquele mundo, dizendo, olha... Ela vai entender que aquilo é o normal. Aquilo é o normal. Então, ela não vai querer estudar, ela vai sair da escola, ela não vai ter estímulo de estudar, ela não, vai ser quem na vida? E nós precisamos também, a sociedade tem que contribuir com isso, porque o dinheiro, na realidade, não é para criança. Não. É para aquele que fuma, bebe, é drogado, que tira o dinheiro das crianças. E não são, a maioria não são os pais que estão ali. Os exploradores infantis, né, que são muitas vezes ligados ao PCC ou a alguma instituição, não importa, mas que usam e abusam dessas crianças. Essas crianças não têm uma vida futura. Coração, né? Quando a gente fala não no semáforo, a gente parece sendo má, né? Só que eu penso, cara, não tem como, né? Assim, não, se todo mundo dá. for lá e der um pouquinho... eu acho que nós precisamos ter, assim, não cortando a sua fala, Imagina. doutora, eu acabei entrando, porque a gente, né? Eu penso assim, a sociedade tem que pensar, e os políticos, nossos representantes políticos, que nós damos o nosso voto para eles nos representarem, tem que criarem mais políticas públicas comprometidas. Então, uma criança está ali no semáforo pedindo assistência social, conselho tutelar, tem que ir lá, levar a criança, sem perdão, levar com todos os cuidados, cuidar como se fosse do próprio filho, né? Eu acho que o representante ali tem que pensar nisso. Chamar os pais reais da criança, procurar saber e aí intimar os pais e colocar essa criança no sistema dessas escolas de tipo internato integral, que fica período integral. Então a criança ali dentro da escola ela vai aprender, ela vai estudar, ela vai ter curso, ela vai ter. Mas enquanto não fizer isso, Ana Lu, isso não vai acabar nunca. As pessoas vão criar a sua própria independência e boa parte de governo que a gente vê hoje em dia quer ver a população 100% dependente deles para segurar o voto. Analfabeta, tudo. Sim, exatamente. Eles querem ver as pessoas analfabetas. Agora, a questão do mais médicos, Nancy, como que você vê essa notícia, assim, de... A notícia... Primeiro, eu quero mandar um abraço para o Valmir, que nós somos amigos há muitos anos. Eu sou muito amiga da família dele. Eu era muito amiga do primo dele, que é o Wilson Procidelli, um despachante muito famoso na cidade, e que era meu guru, ele me ensinou muito da política, era uma pessoa fantástica. E a parte disso, eu acho que o projeto Mais Médicos é ótimo, desde que seja bem estruturado e que os médicos sejam brasileiros e que não exista nada vinculado como foi feito da outra vez, que trouxeram pessoas de fora e os médicos, na realidade, ficavam com 10% do salário ficava para o profissional, 10%, 20%, eu não lembro bem a proporção, e o restante ficava para o governo comunista, o governo da onde eles vinham. Então, assim, eu sou 100% a favor, mas ele tem que ser aqui. Detalhes. Esses mais médicos não contemplam pessoas de fora? Exclusivamente? Ou tem os brasileiros? Eu acho que são pessoas de fora. Só o pessoal de fora. Os que profissionais de fora, que na realidade eles não são credenciados pelo CRM aqui. Então, entendeu? Assim, então, eles não são médicos brasileiros formados e
e credenciados pelo CRM. Por entendeu? isso que eu vejo um pouco de preocupação, assim, qual vai ser o nível do atendimento? Porque... Vai ser aquele nível que o médico vai falar, você não vai entender. Ele você não vai nem olhar na sua cara. Ele não vai entender, vai te passar paracetamol e tudo bem. Porque, assim, você quebrou o braço e ele só vai te passar algumas justificativa gotas de paracetamol. A justificativa é pouco, tá? Não vou ser hipócrita de falar assim, conheço muito do Mais Médicos. Mas, assim, o que a gente vê é mais ou menos, a ideia seria esses médicos do Mais Médicos, que até por conta deles, acho que o salário ser mais baixo, e tem toda essa questão do que fica para eles, deles serem direcionados para aquelas regiões mais distantes onde não tem médicos. O que também, eu acho assim, todo mundo merece um bom atendimento. Não é porque as pessoas estão lá do outro lado, exatamente, e tal, que, não, então eles... Pode ser para eles e não serve para cá. Tem que ser qualidade. Eu acho que profissional, verdade, certo? Verdade. Mas vamos dizer que se definiram que inicialmente eles iriam para essas localidades porque os médicos formados aqui não querem se disponibilizar para ir para esses lugares. O que eles estão vindo fazer aqui em Osasco? Tipo, estão mandando para Osasco. Então, não estão colocando em prática a forma que eles falaram. Então, assim, eu não sei, me preocupa... a ideia é ótima, só que todo o contexto me faz ter preocupação, porque até que eu saiba, não são credenciados, não são, a formação deles não é considerada a formação aqui que a gente necessita, certo? Então, já... aí, quer dizer, uma saúde que eventualmente não está tão boa na cidade. Vai trazer esse tipo de médico para falar só, para ter um nome bonito, porque eu tenho muita preocupação, e não falando mal do atual governo, eu acho que ele acerta em muitas coisas, acho que erra em outras coisas, mas assim, o marketing dele é muito bom. Então, quando você faz um bom marketing, falando Mais Médicos está vindo para Osasco, fica lindo, né? Você coloca foto do médico, tal, lá... Mas a arte é muito bonita para ser postada, mas e na prática? Na como prática, vai ser? né? Qual a qualidade desses médicos? Eu não sei. O que a gente ouve falar é que não é bom. Eu penso assim, eu acho que nós temos... Eu não tenho os números para passar para vocês, mas nós temos N faculdades, N universidades que dão curso de medicina. Sim. Nós temos quantos formandos por ano? Por que o governo não prioriza os estudantes de medicina que estão no último ano de universidade, de faculdade, no último ano para fazer residência lá, por exemplo, porque estamos mandando os Mais Médicos lá para o Nordeste, onde a população é carente. Por que o governo não se preocupa em fazer um projeto de salário decente para eles? Porque, na realidade, eles não têm interesse, doutora, por causa de não ter salário decente. Sim. Agora, eles estão pagando para os Mais Médicos de quem vem de fora, acho que a última vez, acho que era R$10 mil. É um bom salário para um recém-formado em faculdade. Poxa, com certeza. Entendeu? Agora... Eles estão trazendo pessoas de fora, eu não sei hoje, eu não tenho os números, como a Ana Lu falou, eu não tenho esses números, né? De qual vai ser o salário hoje, vamos dizer que seja os 10 mil. 2 mil é para o médico, 8 mil é para o governo comunista. Então, assim, gente, a minha visão, eu prefiro pagar 8 mil, 10 mil para um profissional brasileiro que é dedicado, está saindo recém-formado da faculdade e que precisa... trabalhar, precisa ter a prática, quem vem de fora porque o desconhecimento é o mesmo, a falta de conhecimento, de preparo, é de todos eles. Agora, no posto médico, numa UPA, tem um médico responsável, que vai poder estar orientando e ensinando a prática para esses médicos jovens. Sim. Agora, não está se dando valor para os nossos médicos, para os nossos médicos brasileiros que estão ali na faculdade, eles ficam... Gente, a profissão, a universidade deles é coisa de 8, 10 anos, 12 anos, dependendo da especialização, dá 12 anos de formação. Para pensar o custo disso, o investimento que a família faz, e você não pode trabalhar paralelamente enquanto você faz o curso de medicina, você tem que se dedicar. Normalmente é o dia inteiro. Então, o dia inteiro, às vezes à noite, e aí quando começa a fazer residência, aí fica aquela coisa... Tem que se dar mais valor. E o governo não está preocupado com isso. Não. A impressão que dá é que o governo quer deixar de escanteio porque quem faz faculdade de medicina é rico.
E na realidade não é. Tem muita gente que é de classe Eu- média, tá classe que suando pra não conseguir pagar a está faculdade. suando ou consegue, tem competência para passar numa USP, numa sim, Unicamp, sim. e numa a Unifesp aqui em Osasco não, mas tem Unifesp que tem Sim. curso de medicina. Então eu acredito que é isso nesse que tem projeto, que- eu acredito dessa forma. Agora, da forma que já foi feito, realmente, para Exato. mim, Pra ela mim, está a volta totalmente dele é andar inutilizada. pra trás, É. assim, não... E aí, fica a sua pergunta, né? Ele colocou como restabelecimento do Minha Casa e Minha Vida. Ele colocou aqui. Isso é Essa- fake news? Porque não é restabelecimento, nunca deixou, só mudou o nome. Era Casa Verde era Minha Casa Minha Vida, virou Casa Verde e Amarela e voltou para Minha Casa Minha Vida. Mas vamos dizer, o serviço em si continua existindo, né? O programa em si continua existindo. E aí? Não é? Quem fala, Fica a sua doutora? pergunta no ar, assim. Então, né? eu via com muito bons olhos até morar em CDHU. Eu morei em CDHU um tempo. E o CDHU, assim como Minha Casa Minha Vida, é para a população de baixa renda, né? É para a população que não tem dinheiro para comprar uma casa ou um apartamento maior, melhor, entre aspas, né? Não que seja ruim, o meu apartamento era muito bom, obrigada. Mas durante o tempo que eu morei lá, eu comecei a observar algumas coisas. O pessoal ganha e vende. O pessoal ganha Que não e vende. poderia, né? O pessoal ganha e aluga, o pessoal ganha e vende, o pessoal compra vaga. Aí então você tá na fila há 10 anos e vai sair esse mês a listagem de quem vai pegar os próximos apartamentos. Só que daí eu vou lá pra coordenadora e falo assim, ai, sabe o que que é? Eu tô grávida e minha mãe não quer que eu fique mais em casa. Você não consegue arrumar uma vaguinha pra mim? Ah, tá cheio. Mas nem se eu te pagar. E eu vi apartamentos sendo vendidos por R$5.000. Eu vi apartamentos sendo vendidos por R$9.000. Eu vi o dono de uma padaria em uma reunião e falou assim, gente, quem tá querendo vender? Eu pago 10 mil por apartamento. Ele comprou acho que 6 ou 7 apartamentos em um dia. É isso mesmo. Em um dia. Então, assim, eu vejo com ótimos... E outra coisa, vocês podem falar, Sabrina, isso daí não tem nada a ver. Mas eu moro no CDHU, teoricamente, a minha renda é baixa. Mas eu tenho um carro de 150 mil na garagem. É isso, verdade. Eu tenho um carro tão grande que ocupa 2 vagas de garagem. Eu tenho um carro que só falta fritar ovo e mandar no meu apartamento. Eu fico pensando, gente, como assim? Como é que eu sou baixa renda e tenho um carro desse? Infelizmente, Mas, enfim, é isso mesmo. né? Então, assim, o que eu vejo com bons olhos aquela pessoa que realmente precisou. Acho que tem que ser filtrado, assim, Tem que ser muito mais fiscalizado, Tem que né, ser do fiscalizado. né? Tem que ser fiscalizado. E, na verdade, assim, eu acho que o mal tem que ser cortado pela raiz. Sim. Porque existem esses casos de venda, por exemplo, existe um político da região que é envolvido. Sim. E que ninguém faz nada. E ele vende à torta e à direita. Hoje ele já não é mais vereador, nada. Mas ele ainda é o político da região. E tem gente que ainda idolatra, né? Mas, poxa, se você não precisa, dá a mas vaga para quem esquece. precisa. Você acha que... vou colocar aqui. O próprio Cabral lá do Rio de Janeiro, ele precisava? Pois Ele é. falou que virou um vício, né? Nancy. Mas, assim, tem 2 situações. O do político que você comentou, a gente sabe, quem está no meio político sabe que tem alguns políticos que, inclusive, são eles que orientam para a invasão de terras. Eles que chegam, avisam a população. Olha, aquela terra ali, aquele terreno ali, aquela casa é da prefeitura, pode invadir. Não, olha, está ali abandonado, pode invadir. Então, ponto. Já não começa vamos aí, entrar né? no mérito da questão. Quanto ao Minha Casa Minha Vida, isso não é para pobre. Se você for na Caixa Econômica, for fazer o levantamento, olha, eu ganho um salário mínimo, eu quero entrar para Minha Casa Minha Vida. Esquece. Porque eles pedem tanta documentação. A Caixa burocracia Econômica, faz você até desistir. um cisco
que tiver na tua vida, da família inteira, a Caixa Econômica não vai liberar. Os valores de prestação, a última vez que eu fiz o levantamento de um apartamento de R$150 mil, o valor da prestação pelo Minha Casa Minha Vida dava R$2.800. Nossa. Então, assim, Juntar a renda da família. vocês têm que ir na Caixa Econômica se informar. Porque na Caixa Econômica, pobre não tem vez. Não tem Porque vez. se você precisa de documento, você muitas vezes não tem nem os documentos. Para pensar. Um apartamento, não sei quanto hoje está valendo, na Coab está em torno de R$250 mil um apartamento. Se for verificar na Coab, pelo menos vai nas imobiliárias, você vai verificar. Você vai procurar um apartamento, 150, 200 mil, você não acha mais, nem na Coab. Então, aquela coisa, quem vai atrás acaba buscando algumas informações. Eu moro de aluguel, gente. Então, vira e mexe, eu estou pesquisando. Eu estou indo atrás. Ou eu vou de pesquisa de Minha Casa Minha Vida, ou eu vou de pesquisa não sei da onde. Se eu moro de aluguel e eles me pedem uma prestação de R$2.800... Nossa, não tem. Para que eu estou morando de aluguel, então, gente? É. Se eu tiver R$2.800 para pagar de prestação... Não O tem que eu estou fazendo numa No casa aluguel. de aluguel, entendeu? Então, assim, eu fiz isso várias vezes, eu constantemente estou pesquisando e você não acha. Você pode procurar em Osasco, Carapicuíba, mesmo Carapicuíba, veja na Coab, vão nas imobiliárias perguntar. Porque eu tenho vários amigos, eu sou consultora de imóveis, né? Mas eu também procuro para mim. E procuro para outras pessoas também. E você sabe muito bem como está o mercado. Então, você vai pesquisar. Aí, você vai na Caixa Econômica. Aí, eles começam a pedir uma série de coisas que não condiz com aquela pessoa que mora numa comunidade. Porque o Minha Casa Minha Vida, eu entendo o quê? Que são para pessoas... acesso, né? CDHU. São para as pessoas que menos têm renda. São para as pessoas mais simples. A gente ainda dá um jeito, né? A gente ainda... Mas as pessoas mais humildes... Imagina uma pessoa humilde e letrada ir na Caixa Econômica Federal pedir informação para Minha Casa Minha Vida. Ela não entende nada. A ordem das coisas, é criar conscientização das pessoas. Exatamente. De investir em outras coisas. É que hoje a gente vive num mundo que as pessoas só tudo ostenta, né? Sim. Então ninguém pensa assim, mas tipo, gente, vou estudar para conquistar as coisas. É mais fácil eu tentar fazer não sei o quê, porque eu vou ganhar mais. Então, as pessoas estão muito nas coisas de ganhar, de ter, mas não pensam qual o caminho para ostentação, né? É o que ela falou. É sempre que alguém... Manda um abraço pro Flávio Lubarino, que está aqui acompanhando. Obrigada, Flávio. Um abraço. Vamos então ao segundo tema de hoje. Homem olha para partes íntimas de menina de 10 anos, morde e lambe os lábios. Na terça, dia 27, um homem de 48 anos foi preso em flagrante por importunar sexualmente uma criança de 10 anos e uma mulher de 24 anos em Cotia. De acordo com o boletim de ocorrência, as duas estavam no ponto de ônibus em frente à delegacia de Cotia quando observaram que ele olhava as partes íntimas de ambas e, na sequência, lambia e mordia os lábios. A menina e a mulher começaram a se incomodar com o assédio e conversaram entre elas. No momento, o pedófilo se irritou e perguntou se estavam falando dele. Irritado, berrou que daria um soco na cara delas se não fossem mulheres. Mesmo após a breve discussão, o homem ainda ficou mais alguns minutos olhando para a genitália das duas e lambendo os beiços. Elas ligaram para a polícia e o cidadão foi preso em flagrante. Matéria do Web Diário. Ai, gente, dá nojo. Eu tô arrepiada, porque se eu pego um cara desse, gente, não sobra nada. É isso que... E assim, e aí, claro que eu vou emendar que não tem como não falar daquele outro que em Brasília, que sequestrou a menininha de 12, vocês viram, né? Colocou numa mala e levou para um apartamento. Por Deus que o tio era policial, alguém desconfiou de alguma coisa, conseguiram seguir, invadiram o apartamento dele e a menina estava seminua, com os pés amarrados e eu ouvi o áudio dela falando depois, assim, ele me pegou na porta da escola, me colocou num carro, uma moça tapou a minha boca com um pano, provavelmente deu algum sedativo, alguma coisa assim. Aí falou, mas o que é esse roxo no seu braço? É que ele me colocou numa mala, né? E aí ele me levou para um quarto e passou a mão no meu peito, aqui embaixo, e começou a me beijar.
E aí invadiram e conseguiram salvar essa menina, que certamente teria um fim, como a gente deve imaginar, né? Se ele colocar ela dentro de uma mala, ia sair com ela de dentro da mala, só que já sem vida. Sem vida. É assim, é revoltante. Eu fico sem palavras, porque se a gente falar as palavras que a gente gostaria, sai tanta coisa feia que ainda é capaz de tirar o programa do ar, né? Mas eu queria ouvir um pouco que mundo é esse que a gente está vivendo. E eu ouvi também uma reportagem que aconteceu em São Paulo. Uma moça, acho que uma mulher no farol, parou um carro, arrancou a filha dela de 2 anos no colo dela, jogou com uma outra pessoa dentro do carro e ela está sequestrada. Simplesmente ainda Isso não encontraram. vi. A mãe está desesperada, pedindo ajuda. O que será dessa menina? O que vão fazer com essa menina? Vão fazer? A gente está num mundo muito bagunçado. Eu ando muito preocupada. E aí, Nancy? A gente fica sem palavras, né? A gente fica tão revoltada. E, assim, cada vez que eu vejo uma notícia dessa, me revolta porque nós não temos lei punitiva real para um pedófilo. Ele foi preso, mas vão falar que não vai foi soltar. Nada demais e já vai soltar. Deve estar solto, porque né? a palavra da mãe e da menina, a justiça, infelizmente, a doutora está aqui, pode confirmar isso. A polícia vai e prende, a justiça vai e solta. Mas não é que o advogado quis soltar ou porque é que não se mudam as leis. A lei precisa ser mudada, precisa ser punitiva e realmente, quando se pega um flagrante desse, não tem perdão. Gente, pedófilo, ele pode ser sociopata, ele pode ser psicótico, ele pode ser doente mental, não tem perdão. Não existe, assim... não tem como dar perdão para uma pessoa dessa. É a mesma coisa que um assassino ou sequestrador. Não tem perdão. Só que a polícia, ela faz a parte dela, só que a justiça vai e solta. A lei brasileira precisa mudar. A Constituição é de 1988. Gente, nós estamos no século XXI e no milênio 2000. Nós precisamos mudar muita coisa na Constituição. Nós temos que atualizar. Assim como a minoridade penal tem que mudar. Gente, nós temos que baixar isso para 14 anos. Não é nem 16, é para 14 anos. Se mata, estupra, rouba, assassina, sequestra, ele vai pagar como se fosse um adulto. Porque se ele está tomando atitudes de adulto, essa história de dizer que o menor de idade... abaixo de 18 anos, ele pode fazer o que ele quer, isso não existe. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo, entendeu? Você vai nas comunidades, a gente vê, eu fiz muito isso. Hoje eu já não faço mais, eu não tenho mais saúde, não tenho mais condições de fazer. Mas quando eu fazia, você via criança de 8, 10 anos já com arma, já sabendo atirar, já sabendo o que é atirar, o que é matar. Né? Então, assim, eu quando vejo uma notícia dessa, eu fico muito revoltada. Vocês estão vendo que eu já fiquei irritada, porque é revoltante isso. É claro que a gente não é a favor, imagino que ninguém que seja a favor de justiça com as próprias mãos, de incentivar a violência, mas desperta, quando a gente lê o negócio, desperta algo que dá vontade da justiça com as próprias mãos. Eu fico imaginando o pai, se essa menina, né, tiver o pai presente assim, o que ele tem vontade de dizer com um homem desse? É melhor não pôr na frente. É melhor não pôr esse na frente. cara... Se o pai não for abusador também. Então, entendeu? Esse cara que foi pego em flagrante, cara, não tem que ter julgamento de um cara desse. Ai, ele tem um desequilíbrio emocional, mas coloca a menina dentro da mala pra ninguém ver o que ele fez, entendeu? Ameaça que provavelmente, né, se você contar pra alguém, você morre. Então, assim, sabe muito bem o que está fazendo e sabe que é errado, porque ameaça para que ninguém saiba. Sim. Então, ai, coitadinho, vai ficar internado num negócio psíquico. Não, fica preso. E, assim, só dá o recado para os outros presos do que ele fez. Ah, isso aí é tranquilo. Eu acho que fica a dica. É a melhor parte. E aí, doutora Sabrina, doutora mesmo. Eu, de certa forma... sou contra o porte de arma. Porque se eu tô passando, eu tenho uma arma... Em causa própria, você é contra, né? Em causa própria, eu sou. Porque, desculpa, eu não sou ninguém para tirar a vida de alguém. Mas não faz isso com uma criança perto de mim. Não faz isso com ninguém perto de mim. Mas não faz isso com uma criança. Você quer ser abusador? Por que você não abusa um cara do tamanho do Eduardo?
Por que você não vai? Não O é? Eduardo, esses tempos, tava Esses caras não têm cabeludo. atração por homem forte, né? É engraçado, né? Por que não vai atrás de um cara grande? Vai atrás de uma menina que não sabe se E tanta defender. menina, tanta mulher que já está na vida E mesmo elas têm que ser respeitadas. Sim. Mesmo uma prostituta, uma pessoa da vida, ela tem que ser respeitada. Sim. Porque não é o fato dela ter esse tipo de que dá o profissão direito que dá o direito de um cretino desse fazer o que Sim, faz. ela tá, Não tem- ela tá fazendo o trabalho dela. Sim. Né? E se Mas, eu gente, trabalho... Aqui a gente tá falando de 10 anos, 12 anos. Esse homem com 48. É nojento. Mas tem meninas com 40 10, e 12 tantos que já também. estão É na nojento. prostituição, Sim, Ana Lu, sim. porque foram induzidas muitas vezes isso. pelos próprios pais. Os próprios pais jogam. Mas Eles é muito- vendem a criança é muito para um nojento. pedófilo, para um É. abusador. É muito nojento saber que um homem consegue se sentir atraído por uma criança. Pra mim, 12 anos é criança. Mas é. Eu vi esses dias atrás uma reportagem de um doente mental que tinha 83 anos e ele foi na casa da menina pedir para namorar, pedir para o pai dela deixá-lo namorar com a menina. Ah, gente. A menina tem 7 anos. Ah, você tá brincando. Tô te falando por Deus, eu vi o vídeo. Aí o pai falou assim, Não, meu, porque você é louco, minha filha tem 7 anos. De onde você tirou isso? É. Não, eu quero namorar, eu quero casar, eu quero coisa séria com ela. Ah, eu tô gente, apaixonada, esse não tem- sei o esse que, tem não um sei o que. distúrbio, não é possível. Aí o pai foi bater no cara. Aí quando o pai começou a bater, pararam de gravar. Mas era uma coisa séria, você via que era séria. Mas como é que uma pessoa com 80 e poucos anos, doente mental, pode ela ser conseguiu doente mental. ficar livre todos esses anos? Porque ele Pois não é, deve ter não sido... é a primeira não vez é a primeira, que ele deve faz ser a isso. milésima vez. Não que- é a primeira vez. Então, Só que qual e como que é que passou grande batido? problema? Infelizmente, a gente sabe que em cidades muito pequenas existem pais e mães que permitem, né? Ah, não, ela vai Infelizmente. namorar com o dono da banca ali, ela vai namorar com o dono da quitanda. Ah, ela vai namorar com o seu João, mas o seu João é trabalhador. Ah, ela vai namorar... Não, ali pode, porque... Não teve uma... Claro que a menina já com 16 anos, embora eu ache 16 criança também, mas que teve um prefeito de Sim. um prefeito ou um Teve. governador, não sei. O prefeito. Um Que prefeito. pediu permissão e casou com a moça de 16 anos. Não, né? casou porque ele engravidou ela, né? E Ela- para a mãe e a ela menina não engravidou? falar nada, eu acho que engravidou. Eu não não tenho sabia certeza dessa se é esse parte que caso. engravidou. Porque para não ventilar isso, para atrapalhar a política, ele porque casou até com ela ele- para até ele passar, colocou- sabe é. aquela coisa, por Sim. pano Panos quente Eu não para... sei, eu não me lembro de ter visto da gravidez, mas que ele nomeou, inclusive a mãe dela, algum Isso. cargo. Né? Isso. Enfim. E tem muita coisa que gira em torno de interesse, né? Agora, esse rapaz da mala, eu acho que a primeira coisa mais importante e mínima seria levá-lo para a delegacia dentro da mala, né? Se ele gosta de Boa. transportar as pessoas dentro de malas, ele que seja Vai transportado também de mala. dentro de mala. Chorando Mas a hora que foi pego no flagrante. Ai, não. Não dá. Ele era noivo e trabalhava num banco público em Brasília. e a gente não diz, né? Hoje em dia você não diz. Não existe perfil. Eu mais, trabalhei né? com uma moça que era muito bem casada, muito feliz com o marido dela. O marido dela mandava flores para ela no serviço, ligava para dizer eu te amo. Sabe aquela coisa assim que você fica olhando e você fala, ai, que lindo, também queria. Aí surgiu o pedófilo não, um estuprador em Parelheiros. Era o cara. Meu Deus. Pra ver. Então, e eles, Ela por isso ficou que eu com falo, não vergonha, são pediu doentes, demissão, eles foi embora usam daqui. Eles todo usam. um perfil pra Eles que são E seja sociopatas, detalhe, né? É. Então não... Qual que era a profissão dele? Pediatra? Policial militar. O cara era policial militar e se tornou estuprador. O Marcos Se colocou- tornou, Se não. tornou, Eu não, acho, né? Então, eu sempre acho que foi. ele já era, só não tinha sido escancarado, mas eu acredito que ele Só, já era, porque a e aí pessoa não depois que vira assim do aparece dia pra uma, noite. Depois que aparece uma, aparece mais Vai uma. aparecendo um monte. O Marcos colocou, boa tarde, Ana Lu, Sabrina e Nancy, e toda essa brilhante equipe. Obrigada, viu? O que vocês acham dessas mulheres que apoiam os seus agressores até o fundo do poço? Eu acho que essas são doentes, assim, essas têm
é difícil, precisa ter um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, porque elas não enxergam. Elas têm que ser presas juntos. Eu acho que também tem um pouco de lavagem. Então, esses caras, os abusadores, normalmente fazem lavagem cerebral Sabe na o que mulher. é o mais estranho? Não a mulher que permanece no relacionamento abusivo, porque daí tem todo um contexto, se você for verificar. Ameaças, tudo. O que mais me choca é, principalmente no mundo dos famosos que a gente vê, quando o homem é exposto, que agrediu fisicamente mulheres e tal, a esposa ou a mulher e tal, e separou, e aí depois você vê já ele com uma nova namorada também do mundo dos famosos, fala, cara, mas ela não viu o que ele fez com a outra, ela acha que com ela... Essas mais me surpreendem, porque você já sabe quem é o cara. O Mania não se envolva antes. O Mania do Parque, lá do Ibirapuera, ele... apaixonada. Isso, e ele casou com uma moça, depois que ele saiu dentro da prisão, e depois foi viver com ela, eu acho que tá vivendo. Eu não sei se ele ainda tá preso ou já tá solto. Já tinha morrido, mas tá ele... Não, ele tá muito bem casado, como diz o outro. Teve uma moça que resolveu casar com ele, ela se apaixonou por ele pela história dele, então, não a história dos acontecimentos. Senhor Jesus. Aí vai entender isso. Apaixonadas na prisão. A semana passada eu fui no Parque Ibirapuera, eu estava comentando isso com meu marido, né? Porque a gente viu lá a Marquise lá e foi lá que ele... É lá que ele pegava as meninas, né? As bobinhas, né? E é surreal, como você está falando. Bonitão. Ele convencia as mulheres, né? Convencia. Ele não era bonitão, mas devia ter uma lábia já. Devia ter uma lábia muito grande. E o Marcos colocou, nossa, 7 anos, pelo amor de Deus, só Cristo voltando pra Terra pra acabar 7 anos. com essas porcarias. Eu acho que nem Cristo. Na minha opinião, para esses pervertidos estupradores, tem que ter castração química no mínimo. E prisão perpétua, gente. Muito boa, Marcos. Mas não diria nem química. Não, tudo. Eu tiraria a palavra química. Só ficaria com castração. Verdade. Bom, mas é muito polêmica. Esses casos deixam a gente doidinha, né? Vamos então ao terceiro tema de hoje. Por incrível que pareça, vai ficar mais leve, vamos dizer. Né? Ai, que bom! Monark entra com recurso contra a decisão de Moraes e pede desbloqueio de redes sociais. O influenciador Bruno Monteiro Ayub, conhecido como Monark, recorreu da decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que determinou o bloqueio das redes sociais do youtuber. Na semana passada, o Twitter e o Rumble recorreram da decisão. As redes defendem a ideia de que a decisão se mostra contrária ao Marco Civil da internet e pode ser caracterizada como censura. Em 2022, o youtuber e podcaster provocou polêmica ao defender a existência de um partido nazista. Monark entrevistava os deputados Kim Kataguiri do União e Tabata Amaral do PSB, que afirmou que a lei deveria permitir a existência de um partido nazista no Brasil. Matéria do portal R7. Minha breve opinião inicialmente é assim, deve existir, e a Sabrina está aqui para dizer, deve existir alguma lei que ele passe por algum tipo de punição e tal, pelas falas dele, que é criminosa, né? O nazismo, ser a favor de nazismo, não pode, enfim. Agora, daí, derrubar a rede social, e a gente está vivendo um país que, assim, me confundo um pouco quem é o presidente do nosso país. Às vezes eu acho que é o Alexandre de Moraes, às vezes eu acho que é o Lula, às vezes eu acho, né? Às vezes eu acho que não tem. Às vezes eu acho que não tem. Eu fico um pouco desequilibrada. Porque, de fato, cara, é muito claro que é uma perseguição. Eu não sou, tipo, fã do Monark, mas eu digo assim, é uma perseguição. Porque caiu, ele foi, na época, foi cancelado, deixou o podcast, que se não me engano era o Flow, que ele fazia, saiu da sociedade, dizem, né? E aí, ele foi tentar seguir a vida de outras formas. Abriu um outro canal, Pô, não, aquele menino voltou, peraí, derruba todas as redes sociais dele, mas o que ele fez? Não é que lá atrás ele fez isso, qual que é a punição para o que ele fez, né? Então, e é muito nítido, hoje no país, a gente vive perseguições que me assustam, porque os que aplaudem hoje podem ser os perseguidos de amanhã, gente. Fiquem atentos, né? Isso que me assusta. E aí, Sabrina, existiria uma lei para ele responder pelo que ele falou e pode viver vida normal, não? Existe, eu acho que chega a se enquadrar em incitação ao crime, né? Então, ele deveria responder sobre isso e sobre o que ele está fazendo. Eu acho que uma punição de repente, derrubar a rede social
e falar, olha, você, a partir de hoje, você não pode falar mais sobre esse tipo de coisa, né? Sobre isso. Sobre Mas isso. viver, E viver trabalhar e ter com a internet, um novo canal, eu não vejo por que não ter. Agora, foi reincidente? Ó, peraí. Você está sendo reincidente? Até que eu Você saiba, não sabia que você não podia falar sobre isso e você falou. Na terceira, você perde todas as suas possibilidades de ter uma rede social. Ah, mas eu vou ter um Instagram só para postar foto do meu dia a dia e conversar com a minha família e os meus amigos. Não, você não pode. Porque tá ali, tá público. Ah, mas vai ser trancado. Não, mas mesmo assim você não pode. Agora, não adianta eu falar, eu vou derrubar suas redes sociais, eu não te dou uma punição e toda rede social que você cria, eu vou lá e derrubo, eu vou lá e derrubo. Eu acho que isso não surte um efeito prático e moral na pessoa. Porque ele tá achando, eu acredito que ele já acha que é contra ele. E, na verdade, não é contra ele, é contra o que ele falou. O que ele falou é sério. Se a gente parar para pensar, tem muito adolescente, muito jovem que é completamente cabeça de vento e que é seguidor do cara. E que vai entender Mas que é se bom. não teve reincidência, no caso, tipo, você é a favor de derrubar ele? Não, nas se redes não teve sociais? reincidência, eu não acho que deva ser Aí, derrubado. só um parênteses, eu entrei aqui por curiosidade, tá? Esse caso do estuprador lá do Distrito Federal tá com a rede social ativa. Apagou. Ah, não, voltou. É quando vira, tá com a rede social ativa. E ele tem um post, que inclusive na época ele remeteu aquilo que falaram do Bolsonaro, de pintou o clima, que fizeram toda uma narrativa falsa, como se ele tivesse... Isso é um post do cara, tá? Pintou um clima? Não, contra a pedofilia. Desse cara que pegou a menina de 12 anos e colocou no porta-malas. A rede social dele tá incrivelmente... Tá ativa e tá... Ativa E quantos seguidores? Deve ter N seguidores. Com certeza ele ganhou seguidor. Com certeza ganhou. Tá com 1.000 e pouco, quase 2.000. Então, tem gente que não tem nem E 100 o que pessoas é- seguindo quando tá fazendo bem. Então, O que me assusta muito, quando a gente vê que uma pessoa comete um crime e dá um boom na rede social, que ele passa de 500, de 300 a 5 mil, 10 mil, 20 mil. Milhões. Aí eu fico pensando, não pode ser que todas essas pessoas estejam nessa rede social por curiosidade. Mas também é difícil de acreditar que todo mundo é doente, porque... então, mas o ser humano, eu sempre falo, Sabrina, A que inversão o ser de humano valores. tem que ser estudado, porque aquele estuprador lá que se passava por anestesista, vamos dizer, né, da moça grávida, porque eu tenho essa curiosidade de ver a rede social. Por exemplo, Sim. esse rapaz que estuprou, eu falei, deixa eu entender a vida desse cara. E eu entro, não sigo nada, eu entro, aí eu vi algumas coisas lá que ele postava, ele é noivo e tal, tem uma vida, né? Ai, Mas posta você bichinho, entrou gatinho. E saí. E saiu, não tá curtindo, não tá curtindo nem desse seguindo. anestesista, eu tive essa curiosidade, eu entrei. Eu lembro que a hora que apareceu o nome dele, eu entrei, tinha, tipo, 1.000 seguidores. À tarde, tinha mais de 10.000. Você fala, oi? É a inversão de valores. As Inversão pessoas de incentivam o crime, incentivam a má índole, incentivam as pessoas que não fazem o bem. Elas vão Então, atrás. eu acho que essa questão que fala da regulamentação das redes sociais, eu fico pensando quais serão os critérios, né, para isso, assim. Eu não sou a favor de derrubar essas coisas assim. Nesse caso, ele teve as consequências, mas eu acho, deixa o cara viver a vida dele, né, se ele não tá atingindo ninguém. Mas me assusta, assim, porque quando é algo que não tem o menor sentido manter a rede social, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Então, o cara vira o herói, né, pros pedófilos. O cara virou herói. Virou herói pros É pedófilos. verdade. E aí, Nancy, no caso aqui do Monark, como que você enxerga? Aí eu vejo isso com muita indignação, porque nós estamos vivendo uma ditadura. Ponto. Ponto, perfeito. Não adianta discutir, falar, me convencer do contrário, porque nós estamos numa ditadura onde o STF é que manda. E, na realidade, é a inversão de valores. Ponto. Eu acho que o livre-arbítrio de você falar nas redes sociais, isso não quer dizer que está incriminando alguém ou está
entendeu? Eu acho que cada um tem sua opinião. Claro que se houver um abuso de informação ou de acusação, alguma coisa, bom, vamos estudar para ver o porquê, da onde veio, por que será, né? E, assim, essa história de ficar, não, fecha a rede social, não, manda prender. O Alexandre de Moraes, a sua excelência, né? Vamos consertar, a sua excelência, o ministro do STF, ele manda prender qualquer um que for contra a vontade e a beleza dele. E depende do Se dia você que não achar acorda, ele bonito, ele vai te mandar Depende do prender. jeito que ele acorda. Se ele acordar Também. achando que Então, a Ana é legal, pode deixar a Ana falar. Mas se o dia ele acordar e falar assim, não, a Ana não é legal, Exatamente. as mesmas falas de que antes eu era legal, eu posso falar e ele prende. É a ditadura. Eu fui da ditadura militar. Se um verdinho passasse por você e ele cismasse, ele levava e você sumia lá dentro. Eu fui dessa época. Então, você não podia nem pensar em ter algum problema com o exército ou com as forças armadas. Ponto. Então, isso foi lá atrás, gente, na década, quando eu era criança. Hoje não, gente. Hoje nós estamos, eu volto a dizer, nós estamos no século XXI e no ano 2000, rodando o ano 2000 já, para quase 2030. Então, eu acho que tem algumas coisas que não entram, não se encaixam. O papel do STF não é nada do que está sendo feito. Muito menos política. Eles estão todos envolvidos em política. Gente, o papel do STF não é esse, nunca foi. Não sempre deveria foram, ser, né? o STF sempre foi tido como, a doutora sabe o que eu estou falando, apesar de você ser muito jovem, mas, nossa, quando eu ia no fórum da João Mendes, quando eu ia no fórum de Osasco, eu vou até hoje, mas é raro eu ir atualmente. Nossa, era aquela coisa. E quando se falava em STF, era o Supremo, mas no sentido do bem, no sentido positivo, né? de que eles têm muito processo para cuidar, que eles tinham que analisar um processo que foi negado aqui, não vamos entrar com recurso. Hoje não. Hoje é só política, ou melhor, só politicária. Né? Sim. E só para dar interesses próprios Sim. e políticos, né? Sim. E só para deixar isso muito explícito, eu publiquei na minha rede social, chegou para mim um vídeo lá, não sei em que região ou que bairro era, de uma mãe andando com um nenenzinho, uma menininha, devia ter uns 2 para 3 anos. E elas vinham descendo a rua assim, e do nada assim, a mãe, ou não sei quem, devia ser a mãe, porque estava junto e tal, começou a chutar a criança, a xingar, e batia, pegou pelo braço, arrastou pelo braço, pela rua. Eu vi, olha, já me arrepiei. Eu vi isso, gente, eu me revoltei. Sim. Eu recebi num grupo e eu compartilhei nas redes sociais. Justamente para gente, olha o que aconteceu e vamos identificar essa mãe. Porque quem mandou para mim, o grupo que mandou, falou, vamos divulgar para a gente descobrir quem é essa mãe que precisa ir para a cadeia. E realmente ela tinha que estar no manicômio, não é possível. Eu publiquei isso, de manhã. Quando foi à tarde, as redes sociais me bloquearam. Porque diz que era cenas violentas e cenas, eles puseram uma outra palavra. Eu fiquei revoltada. Eu falei, gente, o que é revoltante aqui? É a mãe tá batendo, espancando a criança, gente? É isso aí, porque o que eu falo? Quando falam de regulamentar a rede social, ou vamos fazer todos contra fake news, quem vai determinar o que é a fake news? Quem vai determinar que você violou algumas coisas? Ali você estava na intenção de ajudar e não era uma montagem, como já aconteceu, daquela mulher no Guarujá de ser morta, porque colocaram a cara dela, né? Não, aí era um vídeo ali mesmo, é um vídeo. Você está vendo. Então, você coloca numa intenção de ajudar. Hoje, você não pode escrever algumas palavras nas redes sociais. Não pode. E, de repente, se eu quiser denunciar, olha, gente, estou aqui colocando a foto de um estuprador. Se eu colocar estuprador, não posso. Você vai pra cadeia. Não, você vai sofrer. Porque eu vou sofrer. Vai derrubar minhas redes sociais porque eu escrevi estuprador. Eu só queria divulgar um cara. Então, assim, quem que vai determinar para colocar a lei em prática? Mas aí entramos naquela história. A lei tem que ser feita por pessoas do bem.
Ela tem que ser feita Mas por eles são pessoas de bom pessoas do senso, bem. profissionais, advogados, promotores, tem que ser pessoas do bem. A própria OAB, eu mas sempre falo, a a gente OAB nunca que sabe deveria, quem tá na ali. realidade, estar fazendo as leis. Os procuradores, que são advogados, obrigatoriamente são advogados, eles deveriam estar fazendo as leis, montando as leis. E baseado em tantos E anos de aí estudo, né? mandar para o Congresso, para o Senado, para aprovação. E não o inverso. Você tem um deputado que é um tiririca da vida e Vocês ele, se baseiam em ele leis vai fazer criadas por ele junto, né? Exatamente. Então, É complicado. na minha concepção, advogados deveriam... doutora, me ajuda. Advogados de boa índole. De boa né? índole, mas o para fazer uma problema- lei, para escrever um projeto de lei, Sim, achei, perdão os internautas, um projeto de lei, então ele só se torna um projeto de lei, mas com os órgãos fiscalizadores formados por advogados conceituados do bem, Mas que você acha que montaram vão aquele tirar das projeto, mãos dos e aí nós levamos supra-sumos? encaminhamos para a Câmara dos Deputados, para o Senado, ou até mesmo no nosso município, para os vereadores, mas não os vereadores, os deputados ou senadores fazerem leis. Eles não têm preparo para isso, por gente. que eu Mas- sou a favor que deveria ter um mínimo de capacitação para que fosse candidato a qualquer coisa. E isso Eu também acho. né? Tinha que ter o mínimo de estudo. Mas eu acho que não tirariam das mãos de quem você tá. acha que vão E tirar? se Não, tirassem- eles não vão aceitar fazer isso, porque são eles que mudam as leis. Exatamente. Eles votam no próprio aumento de salário, gente. Está É errado absurdo isso. isso. Se tirassem e colocassem advogados, foi o que eu falei, advogados de boa índole. Quem vai julgar a índole deles? Quem já tá lá, que são pessoas de má índole. Então, vamos colocar os... É complicado. é uma bola Tem de muita neve, coisa né? para mudar no país e o comprometimento, falta muito comprometimento dos nossos O brasileiro políticos. leva as coisas muito na brincadeira, né? Eu lembro das eleições, quando o Tiririca foi eleito, todo mundo que eu perguntei que votou no Tiririca, eu votei de brincadeira, eu votei porque ele não ia ganhar, eu votei porque... 'Engraçado, 1 hora e 52 minutos. A gente tem o último tema que a gente vai falar bem rápido por ele, né, dele. Mas eu queria só trazer assim, esse voto de brincadeira, na minha opinião, e eu sei que tem muita gente gostando e respeito, mas na minha visão, hoje o que a gente tem de governo no nosso país, muitos votaram sem a mínima base do que estavam votando. Sim. E aí hoje estão calados e assustados com o que está acontecendo no nosso país. Então, a gente tem que, se der tempo, a gente tem que aprender a votar. Último tema de hoje. Dória descarta retorno à política e defende deixar rivalidades no passado. O ex-governador de São Paulo, João Dória, defendeu a busca pela paz e pela democracia no Brasil e deixar rivalidades no passado. Em entrevista exclusiva à Jovem Pan News durante o 22º Fórum Empresarial LIDE, realizado na última semana no Rio de Janeiro, o empresário disse que o país não pode viver olhando para o passado, condenando políticos que já passaram sem investir no presente e no futuro. O embate e conflito permanente de ideias não é construtivo para o Brasil. As diferenças de posições são aceitáveis. Isso é parte da democracia. A essência da democracia é ter o contrário. Mas não pode fazer do contrário o ódio e nem dizer que quem passou não presta ou o que passou deve ser eliminado. Isso não é construtivo. Vamos investir olhando o Brasil de hoje e principalmente construindo o Brasil de amanhã, acrescentou Dória. O ex-governador de São Paulo também pediu união entre as partes para o bem do país e descartou voltar para a política. No passado, nas eleições que pude participar para prefeito de São Paulo e também para governador, certamente cometi ali excessos no embate. Não deveria ter feito, mas nada como o tempo, a idade, os cabelos brancos e o exercício da sabedoria. A sabedoria vem com o tempo. Hoje, fora da política, para onde não pretendo voltar, me dá mais tranquilidade de propor que todas as partes se unam. Matéria da Jovem Pan. Eu sinto nas entrelinhas um arrependimento de alguma posição que ele teve e que, de certa forma, trouxe os resultados que a gente vive hoje, né? Rapidamente, queria ouvir
E acho que ele acerta, tá? Dória, não volta. Se você não tivesse entrado, você ainda seria um ícone, assim. E eu acho que deixou a desejar, né, por conta disso, mas não desmerecendo o empresário que ele sempre foi. Nancy Nasser. O Dória, uma parte aqui, ele realmente está maduro nas palavras, realmente é uma pura verdade, nós não podemos viver no passado, nós temos que viver daqui para frente, e inserindo cada vez mais os jovens na política, inserindo pessoas mais conscientes do mundo de hoje, né? Nós precisamos substituir. Mas quando eu vejo a juventude de hoje, eu penso, eu não sei se eu quero esses jovens na política. Mas Ana, eles precisam entrar para a política, porque são eles que vão fazer a diferença lá na frente. Eles precisam amadurecer. E se eles forem de famílias tradicionais, de famílias boas, de famílias do bem, eles vão ser bons políticos. Se eles vierem de família ruim, eles vão ser maus políticos. Então tem que haver, os partidos têm que escolher, saber escolher e selecionar alguns que são a linha o prumo da política do futuro. Porque os que estão indo embora, gente. Seja do bem ou do mal, eles já estão com muita idade. Então, você pega um Fernando Henrique, pega o senhor seu pai, eles têm que colocar pessoas mais jovens para seguir. O Temer foi contratado pela Google, gente. Seu pai é do bem, de família do bem, fez 2 mandatos em Osasco fantásticos. Então, ele tem que também treinar pessoas do bem, da mesma índole dele, com o mesmo conhecimento, ele tem que passar esse conhecimento para outras pessoas, e daí colocarem os jovens, é nesse sentido que eu falo, tá? No caso do Dória, eu acredito que o Dória, ele pisou na bola em muita coisa, ele jamais deveria ter deixado de ser empresário para ser político, porque eu conheço o Dória desde quando era jovenzinho, que eu já frequentava em São Paulo os ambientes empresariais, uma série de coisas que eu era de São Paulo. E eu o conheço desde que ele era jovem, dos 20 e poucos anos. Então, assim, eu acho que ele nunca, jamais deveria ter vindo para a política. Apoiado políticos, sim, mas não ele se tornar linha de frente, porque ele foi massacrado. E realmente pisou na bola em algumas coisas, e graves, mas faz parte, vamos olhar para frente. Né? Então, na parte de política, eu realmente acho isso. E só para encerrar, a parte dele da conscientização, da coesão, da união de todos os eleitos, seja de que partido for, trabalharem hoje em prol da sua cidade, do seu estado, do seu país e da nação. Independente de qual é o partido. Eu sempre falo isso. Eu recebi o título de cidadão osasquense. Então, no dia... O que eu imagino? Que os 21 vereadores deveriam estar presentes. Porque eu recebi um título de cidadão osasquense porque eu fiz algo pela cidade. Então, não foi eu fiz por ele, por ela. Minha, não vou, então, por causa da política, eles não vão. Eles dão um título de cidadão osasquense, eles votam, mas ninguém aparece. No meu eu tinha vários vereadores. Não vou dizer que não, mas eu gostaria de ter tido os 21 que votaram a meu favor pelo título. Porque eu faço algo pela cidade, pela ação social. Então, o que o Dória falou é exatamente isso. Porque hoje, o que acontece? O presidente é de um partido, o governador de outro partido, o prefeito é de outro partido, e não existe essa... Vamos se unir para pensar no país, vamos se unir para o desenvolvimento. Acho que a tendência é dividir mais, não sei, eu não tenho eu acho que nesse ponto ele tem 100% de razão. A fala dele é bastante coerente. Sabrina, para a gente terminar o Sintonizar. Rapidinho, para a gente terminar. Eu acho que a fala dele foi feliz, né? Eu acho que, enfim, ele teve uma fala muito feliz, mas eu só faço uma ressalva na fala dele. Em algum momento ele disse que tem que deixar no passado e esquecer. Eu acho que não, a gente não tem que esquecer. A gente não deve ficar remoendo o passado, porque quem vive de passado é museu. Mas também a gente não tem que apagar da memória. Porque se daqui a 10 anos ele resolve voltar para a política, a gente precisa lembrar o que ele fez para poder saber votar. Verdade. Tentar votar da forma mais assertiva, o que fez, né? Nem sempre faz a pessoa acertar no voto. Mas, né, lembrar de tudo o que aconteceu para poder votar de uma forma mais assertiva. Então, eu acho que sim, que ele finalmente não tá dando um tiro no pé
Eu acho que agora ele tá dando um tiro para cima de partida, de olha, política não é realmente minha praia, eu tentei, eu vi que eu fiz bobagem. Ele tá assumindo que ele não foi feliz em alguns momentos. Isso é uma coisa importante para mim. A humildade, isso, de vez em quando, faz bem, né? Isso eu acho que forma também o caráter de uma pessoa, né? Assumir o seu erro. Sim. E tá saindo, né? Então, o simples fato de estar saindo já tá de bom tamanho. Verdade. Já nos ajuda. Já nos ajuda. 1h59. Ai, tinha tantos temas que eu queria falar hoje, sim, mas acho que os 4 temas escolhidos foram muito bons. E deu pra gente bater um papo, a gente fala, né? Nossa, quase que não dá gente tempo fala de quase. Mas, não dá. Ana Lu, junta é bom, né? 3 mulheres, Pronto. 3 guerreiras empoderadas. Falando de Não assuntos vai, tão não sérios. vai prestar, É, né, gente? A gente começa a não presta discutir, muito, começa a viu? falar, começa a questionar Verdade, e eu falo demais verdade. também. Não, as 3 aqui tá de parabéns. Quero agradecer a presença de vocês e, rapidamente, as considerações finais. Sabrina Esteves. Obrigada, Ana. Muito bom novamente participar do programa. Você sabe que eu adoro, né? E você viu que no tá meio tendo do caminho, repeteco, você já né? Não foi nem de 15 em 15 Sim, dessa vez. Verdade, eu gostei. Nancy, muito prazer te conhecer. Adorei o papo, foi muito bom. O programa fluiu de uma maneira muito gostosa. Para quem tá em casa já sabe, se não deu tempo de assistir o programa todo, corre lá no YouTube, avisa o amiguinho, tá tudo gravado, é só pegar lá e assistir. Certeza que vocês vão gostar do que foi falado aqui hoje. E quem quiser me seguir é lá no Instagram, @doutora Sabrina Esteves. Um beijo e uma ótima semana para todo mundo. Obrigada. Nancy Nasser, lembrando aqui mais uma vez o que o Marcos lembrou da rua, diz que a rua do Mini Clubinho está sendo reformada e que agora tem que ser pedido para colocar embaixo, a hora que for inaugurar, né? O Mini Clubinho. Já pedi para a nossa vereadora atuante, Ana Paula Rossi. Boa. Eu passei a mensagem para ela, falando da sugestão, Que né, legal. do Marcos. Aí, Viu, Marcos? ó. Eu já passei para a nossa vereadora e agora eu estou só esperando ela dar o sinal verde para se vamos conseguir fazer isso. Vai ser uma honra enorme, meu nome, da minha família, né? Ter o nome Mini Clubinho, que foi uma entidade que fez muita diferença aqui na cidade. Olha assim. Eu vou ficar muito contente. E quero agradecer aos internautas, agradecer. Doutora, muito prazer em conhecê-la. Prazer foi meu. Vamos estar em outros programas juntas. Com certeza. Ana Lu, obrigada, meu amor. Obrigada pelo carinho da sua família, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, sempre muito atenciosos. Obrigada. E é isso, gente. Quem quiser me seguir, eu estou nas redes sociais. De vez em quando eu dou umas alfinetadas lá. Podem me acompanhar. E eu estou à disposição, o que vocês precisarem. Obrigada, viu? Obrigada a vocês que ficaram até agora. Daqui a pouquinho, às 15 horas, tem o podcast Movimento Inspira Mulheres, sempre com uma convidada ou algumas convidadas especiais para falar aí do mundo do empoderamento feminino no geral, né? Vale muito a pena. Fique com a gente, às 16 horas tem o Samba do Boca, às 18 tem Nova Esportes e amanhã eu volto meio-dia. Boa semana, só tá começando, fiquem com Deus, beijo e até amanhã. Você acabou de ouvir o programa Sintonizados. Atenção! A opinião dos nossos convidados e comentaristas não reflete necessariamente a opinião desta emissora. A música que você pediu. Agora, Nova Difusora.